Oi, agora tá gravando? Tá gravando. Pessoal, aqui no intervalo, então, a gente estava conversando um pouquinho, né? Só para deixar claro, a ideia aqui não é para que a gente saia fazendo conta junto com os clientes, nem nada assim, não, tá? É só para a gente ter uma base. Então, por exemplo, muitas vezes a gente também não vai lembrar tudo. Então, o que que é a ideia? O cliente chega para você com um problema, aí você pensa, isso aqui está falando de um fluxo de pagamentos. Então, eu tenho que pensar nessas cinco funçõezinhas e desenhar. Isso aqui vai ser o valor da parcela, isso aqui vai ser o valor do empréstimo, o valor presente, isso aqui vai ser o valor da dívida lá no final, ou se for um investimento contrário. Então, assim, a gente vai chegar nisso ainda. Então, assim, não é para bater. A gente não vai conseguir. Seria bom, né? Mas tem muitas variáveis que a gente não está colocando aqui. A gente não está colocando os tributos, né? Atualizações. Aqui são cálculos mais simples, tá? Só para a gente ter ideia do que a gente está falando, de como aplicar a matemática financeira nos atendimentos para os clientes. E alguém quer fazer mais alguma ponderação? Não? Eu estava comentando do CT, né, no intervalo. Se não dava para fazer a conta com o CT, que é o custo efetivo total, que aí já incluiria seguro, incluiria tudo. E aí você estava comentando que normalmente apresenta o CT estimado. Talvez não vá bater certinho, né? Vai ser difícil. Vamos para os HP para fazer essas continhas também? Ó, então, ó, vai ser sempre a mesma coisa aqui. Ó, parcela aqui, só a parcela aqui vai ser os 1.844 e 12 parcelas. Mas vamos tirar a prova na HP. Então, ó, na HP, 10.000, positivo ou negativo? Positivo, né? Então, 10.000 positivo. Qual é a função na HP? PV. O que mais que eu tenho? Eu tenho FV. FV vai ser zero. A gente tinha que a taxa dada foi 15%. Então, a taxa é o I, 15I. A gente tinha que eram 12 períodos. Então, 12N. E aí, o que que a gente queria lá na pergunta inicial? A gente queria saber o valor do pagamento mensal. Então, a gente clica de novo no final aqui em PMT, de Payment, 1.844,81, que é o mesmo valor que a gente tem aqui no Excel, 1.884, 1.844,81. Essa aqui, acho que a gente, quem já tiver feito, acho que talvez fique fácil de relembrar, mas quem não tem familiaridade, eu acho que vai ter que treinar um pouquinho. Vou tentar pensar que a gente faça mais alguns aqui, para a gente ir treinando. Vamos supor que você tinha a dívida de 10.000 PV, zero de valor futuro, que depois que você pagou tudo, a dívida ficou zero, 1.844,81. Tem que virar o sinal, por quê? Porque é negativo, né? Aqui é quando a gente paga, aqui já é 1.844. Negativo. Negativo, virei o sinal. Pagamento. Eu não sei se já digitei 0F, tem 15 I de taxa, e a gente quer saber quantos períodos a gente vai pagar. 12. Resultado 12. Então, assim, o intuito aqui dessa aula não é para a gente, não é aprofundar tanto na HP. Depois a gente está com um grupinho de estudos do CEA, né? Ou se alguém também quiser, a gente pode fazer uma aulinha da HP para ajudar quem precisa. Mas a ideia é que, de alguma forma, a gente saiba fazer a conta. Pode ser no HP, pode ser no Excel, pode ser desenhando o fluxo assim. Então, assim, eu gostaria que alguma dessas formas vocês estejam conseguindo fazer.
A gente está conseguindo fazer de alguma forma? Ou tem alguém ainda que nenhuma delas ainda está com familiaridade? A gente vai fazer mais exemplo, tá? Ó, o Felipe falou que parece que começou a melhorar a HP com esses exemplos. Opa, bom, gostei, Felipe. É, o entendimento da lógica, mas o entendimento da lógica, você está falando que gostaria ou ficou claro, Felipe? Quer explicar aqui o que que você está falando? Você Não, eu tô gostaria? falando que eu tava com dificuldade de entender a lógica da HP, entendeu? E com esses exemplos foi ficando mais fácil de entender como que você utiliza ela, entendeu? A Maravilha, própria lógica dela, assim, de utilização. maravilha. Fico feliz. Eu gosto muito da HP. Vamos continuar então, pessoal. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos supor que o cara foi lá no banco e falou: não, não posso pagar essa taxa de 15% ao mês, não. Não cabe no meu orçamento, eu vou ficar endividado. Aí ele conseguiu um consignado. Aí, qual era o consignado que ele conseguiu? Ele conseguiu um consignado de 3% ao mês. Vou esconder isso aqui para não ficar ainda claro. Mas a gente vai chegar lá. Exibir 3% ao mês. Então, o que que a gente vai ter aqui? Ó, significa que a gente pagou antes, então tá sobrando dinheiro. Então, se a gente quisesse brincar com aquele que eu ensinei lá do teste de hipótese, né, de ter que zerar, o que que a gente faria? A gente viria aqui no dados, testes de hipóteses, atingir metas, aí fala definir célula. O que que a gente quer? A gente quer que zere nesse cara aqui, né? Então, a gente vai zerar esse cara. E a gente vai mudar o quê? O valor da parcela. Opa, a parcela ficaria em R$ 1.004. Vamos conferir? Agora a gente já sabe, né? Vamos conferir primeiro na HP. Ó, a gente tem 3 que é a taxa, 10.000 é o valor presente, 0 que é o valor futuro, depois não vai ter dívida, 12 é o N e o PMT, que é o pagamento, menos 1.462. Vamos fazer também no Excel, na formulinha. PGTO. Taxa. Opa, não é 15, a gente mudou a taxa, senão vai ferrar tudo. Taxa, qual é a taxa? 3%. Número de pagamentos, 12. Qual foi a dívida? O valor presente, 0. Qual é o valor futuro? Opa, errei aqui. Valor. Ah, vou fazer errado aqui só para a gente ver o que que ia dar, só para ver o que que a gente tem, que a gente às vezes a gente erra. Vamos errar aqui de propósito, para ver o que que ia acontecer. 0 de valor presente, 0 de valor futuro e 0 de título. Ó, ele deu 0 de pagamento. Por quê? Porque aqui o valor presente, o valor futuro, se tudo é 0, por que que você teria que. Se você tem 0 no começo, 0 no final, quanto você teria que pagar? 0. Mas agora vamos fazer o certo, né? Vamos corrigir o valor presente. O valor presente, o valor da dívida era 10.000. Então, 1.462. Então, no cartão de crédito, a parcela dele ia ser 1.800. Não cabe na fotografia do cliente. Agora, se ele conseguisse um consignado, eu não estou falando que isso aqui todo cliente vai conseguir, não, tá, pessoal? Isso aqui é um caso muito específico de uma pessoa, por exemplo, que tem CLT, que tem bom score. Então, o banco pode oferecer uma taxa um pouco mais razoável do que os 15% de um rotativo, por exemplo. Mas eu estava discutindo com o Matheus, quando eu estava criando os exemplos aqui, tem, por exemplo, crediário que chega a 10, 12, às vezes até mais que os próprios 15% do rotativo. Então, assim, é caso a caso. Isso aqui não é quando que cada cliente vai conseguir. Mas é só para a gente entender que se ele conseguir um desconto, é por aí que a gente tem que começar a fazer as contas. Só que igual a gente estava falando, vai entrar também IOF, outras taxas, às vezes taxa de cadastro, né? Atualizações, então tem muita coisa. Mas a gente já pode começar, por exemplo, se o custo efetivo tiver em. Vamos pensar em custo efetivo ao invés de taxa de juros.
custo efetivo estava em 15, passou para 3, é mais ou menos isso aqui que ia acontecer. Uma parcela que estava em 1.800, ela ia cair para a base dos R$ 1.000, talvez um pouco mais ou um pouco menos, porque, igual a gente estava conversando no intervalo, tem outros fatores que a gente ficou bem mais difícil a gente calcular. Ficou claro aqui, pessoal, esse exemplo até agora? Então, Sim. beleza. Vou avançar aqui. Bom, o exemplo da HP a gente acabei já fazendo, né? Então não vou fazer de novo, não. Acabei fazendo durante o exercício. Agora aqui, vale a pena a gente pagar à vista ou vale a pena a gente parcelar? Aqui, então, ó, vamos pensar na supervisão que foi oferecido para a gente. Uma delas estava no preço de 5.500 à vista ou em 12 parcelas de 550. Aqui a gente vai pensar que vamos tirar o efeito dos dias do cartão de crédito. A gente vai pensar que a primeira parcela vai vencer exatamente daqui a um mês, para não confundir o nosso cálculo. Depois a gente pode até mudar, mas primeiro a gente pensa isso. O que que a gente vai pensar aqui? Vamos desenhar o fluxo de novo. Ó, a gente tem aqui, e a gente pegou, vamos supor que a gente pegou emprestado com a escola um valor e a gente vai pagar a eles esse valor em 12 vezes. Aqui a gente já sabe. Só aumentar um pouquinho aqui. Aqui a gente já sabe até quais são os valores. Ó. Aqui o valor vai ser de 5.500 à vista, ou então de 550. 550, 550, 550, 550. Aqui vai ser no mês 0, 1, 2, 10, 11, 12. Então, vamos pensar aqui lá nas funçõezinhas que a gente tem, que a gente viu do Excel. Do Excel ou da HP. O que que a gente precisa? A gente precisa. O que que a gente quer descobrir aqui? A gente quer a taxa, a gente quer o I, né? Então, ó, a gente quer o I. O que que a gente tem? A gente tem o valor presente, que é 5.500. O que mais que a gente tem? A gente tem o N, que é 12. 12 parcelas. A gente tem o valor da parcela, que é o PGTO ou PMT. PGTO no Excel ou PMT no HP. Aqui não pode esquecer de mudar o sinal. Menos 550. Vai fazer um errado só para a gente ver o que que dá. Então, ó, vamos refazer esse fluxo aqui, fazer tudo de novo aqui. Então, supervisão. Qual que foi o valor do empréstimo? 5.500. Qual o I? A gente não sabe. Qual é o T? 12. Qual o valor do pagamento? Menos 550. Menos 550. A gente tem esse valor aqui e o valor do pagamento inicial é esse aqui. Se a gente quisesse usar o atingir metas do Excel, a gente viria aqui no final, tem que zerar. O que que a gente vai alterar? A gente vai alterar sempre o valor que a gente busca. O que que a gente está buscando aqui? Está buscando o I, a taxa. Eu errei aqui. Eu na célula. Oh, errei. Vou fazer de novo. Eu nessa célula aqui. Então a gente chegou.
que a taxa de desconto, que a taxa mensal equivalente que a gente está tendo aqui é de 2,92% ao mês. E aí, o que que a gente tem que pensar? Quando a gente vai, se a gente vai optar, só uma coisa aqui também antes, só esqueci de dar um disclaimer aqui inicial, a gente está pensando aqui só na parte numérica, tá? Então a gente não está pensando na parte comportamental, que é a disciplina da pessoa, guardar o dinheiro e tal. Então, só vale a pena financeiramente ou não vale a pena. Então a gente só quer saber um número. A gente não está entrando em questões comportamentais aqui. E aí, uma outra coisa que a gente vai pensar aqui também é que a gente vai pagar imposto no investimento. Imposto hoje é de 22,5% a 15%, a depender do tempo. E a gente vai considerar para esse exemplo aqui o 17,5%, que é da MP 1303, que está em tramitação no Congresso. Só para facilitar nosso cálculo aqui. Mas se fosse para fazer na prática, ia ter que ser um pouquinho mais difícil, porque ia ter que colocar o de cada período, quanto você vai resgatar, ia ser bem mais complexo. Mas aqui a gente vai simplificar um pouquinho a vida, só para a gente entender a lógica, os 17,5%. E aí, ó, a gente tem aqui que isso aqui vai ser a taxa mensal. Só que a gente precisa da taxa anual. Por quê? Quando a gente vai fazer um investimento, principalmente pensando em renda fixa, geralmente a gente tem taxas, geralmente a gente tem taxas, anuais. Então a gente vai usar a taxa anual. Vamos fazer aqui. Tem a taxa mensal, eu quero a taxa anual. Então vai ser essa formulinha de novo. Igual. Abre parênteses, mais taxa mensal, fecha parênteses, elevado a 12 menos um. Significa que a gente tem uma taxa aqui equivalente a 41,3% ao ano. Significa que a gente precisaria ter um retorno líquido do investimento de 41,3% para pagar parcelado, para valer a pena. Só lembrando, né, pessoal, aqui a gente precisaria ter o dinheiro à vista. Se for fazer um empréstimo para pegar, para cobrir, aí a conta muda, porque aí tem a taxa de juros do empréstimo e nada, aí não vai funcionar essa continha. Está pensando aqui, considerando que você tenha o dinheiro para pagar à vista. Então, isso aqui seria a taxa anual líquida que precisaria. Só que para você ter a taxa líquida, você tem que pagar um imposto. Você vai receber, quando você faz o investimento em renda fixa, o retorno bruto. Você vai ter que pagar o imposto. A gente está considerando o imposto de 17,5%. Então, quanto a gente precisaria para a bruta? Aqui é uma continha meio chata, mas o que a gente poderia fazer? É igual ao líquido dividido por um menos a taxa, menos o imposto, que é 17,5%, 50%. Ou seja, você precisaria estar investindo o seu dinheiro a uma taxa de juros de 50% ao mês, ao ano, desculpa. E a gente não fez aqui a continha pelo Excel nem pela HP, né? Vamos fazer de novo pelo Excel só para fixar o conceito aqui de novo. Igual a taxa. O que que ele quer saber? Ele quer saber qual é o número de pagamentos. São 12. Ele quer saber qual o valor de pagamento. 550. Ele quer saber o valor presente. 5.500. Ele quer saber o valor futuro da dívida. Vai ser zero. Por quê? Vai chegar lá no final, já vai ter pago tudo. Então, zero. E a gente está considerando aqui que a primeira vai ser no final do mês. Então, zero. 2,92, que é esse aqui. E a equivalência de taxa, infelizmente, eu não sei outra forma, tá, gente? Só sei com a formulinha mesmo e fazer na raça aqui. Eu procurei rapidinho aqui online, Ah, fórmula para o Excel para isso, ninguém, foi a mesma fórmula que voltou, em 3 sites diferentes, não sei. a minha, né? Essa aqui, né? A sua, isso. Ah, então, é. Mas se alguém um dia souber, gente, compartilha inclusive comigo, porque às vezes dá um trabalhinho chato. Então, ajuda todo mundo aí. Mas obrigado, viu, Fê? Bom, vamos pensar um pouquinho, que fosse um pouquinho diferente. Vamos pensar que, ao invés de você pagar
a primeira lá no final do primeiro mês, ó, vamos mudar um pouquinho essa lógica aqui. Cadê a borracha? Ao invés de você pagar a primeira lá no final do primeiro mês, ó, a gente vai pagar a primeira aqui, ó, 550. E a 12ª parcela não vai mais existir. Chegou na 11, ela já pagou. Por quê? Você pagou da 0 até a 11. Você pagou por 12 parcelas. Vamos desenhar esse fluxo aqui como seria. O que que a gente estaria falando aqui, ó? A primeira parte, primeiro o empréstimo é 5.500. Só que você já pagou uma aqui no pagamento. Já pagou uma. Só que aqui, ó, a gente tem que zerar esse cara nesse momento aqui. Por quê? A gente já vai pagar no começo. Ó. Lembra que a gente já pagou junto com a primeira parcela. Então, a taxa que ele vai achar aqui é um pouco diferente. Aqui é o conceito de antecipado e postecipado que eu coloquei lá na apresentação. Se a gente pagou no final do primeiro mês, é postecipado. Então, no Excel é o zerozinho, o zero. Se for no começo, é um. Mas vamos desenhar na prática aqui também. Eu quero que zere esse cara no mês 11, no final do mês 11. Então, esse cara vai ser zero, mudando a taxa de juros. Cheguei numa taxa de 3,5 ao mês. E aí, o que que significa? Que para equivalência, lembra aquela taxa de 50%, aquela taxa de 50% valer? Ela teria que ser 60%, 62%. Ficou claro isso aqui, gente? Ficou. E agora Aqui vamos. você mudou, né? A diferença entre os 50 e os 62 é que você mudou o momento do primeiro pagamento. Isso. Vamos pensar que aqui, ó. Vamos pensar que aqui, ó. Ao invés de você começar o fluxo pagando os 550, vamos mudar a lógica aqui. Ó, você vai pagar só 11, 10 e 11, 0, 1, 10, 11. E aqui, ao invés de você pegar o empréstimo inicial de 5.500, você pegou o empréstimo de 5.500, só que no mesmo mês você já pagou 550. Então, aqui, ó, você vai ter uma dívida só de 4.950. Então, é como se a gente tivesse pego um empréstimo com a escola de 4.950 e foi pagando 550 por mais 11 meses, entendeu? Essa é a lógica. Ficou claro aqui a diferença entre o anterior e esse? O que que deu a diferença? Bom, então vou avançar aqui. E aqui no Excel, o que que a gente faria? Tipo, vamos no atalhozinho. Tipo, o que que ele fala? Pagamento no início do período é igual a um. Pagamento no final do período é igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? Coloca um aqui. E mesma coisa. Então, a continha é só essa. Beleza? Vamos partir para HP, então. Ó, então, a gente tem aqui. Na HP, a gente já tem que começar avisando que é no começo do período. Lembra que eu coloquei lá na apresentação? G begin. Então, o que que a gente fala? Ó, isso aqui é um fluxo que a gente está pagando a primeira parcela no momento do empréstimo. Então, 5.500 valor da dívida. Opa, é isso mesmo. Isso aí, valor da dívida. 550 negativo, o valor da parcela. 12 parcelas. Sua dívida no final vai ser zero. E você quer saber o I, a taxa. 3,50. Entenderam?
Funcionou aqui, gente? Então, beleza. Ah, acabei fazendo aqui já. Não vou Ó, fazer a... o Desculpa, Felipe tem uma pergunta aqui. faça aí, Só para gente. só para confirmar, se não colocar o begin, ela sempre considera no final por padrão, correto? Padrão é final. Ó, tá vendo que tá o beguinho aqui? Se não tiver nada, ó, vamos fazer sem nada. Vou pegar aqui e vamos fazer sem nada, ó. 10.000, 5.500, 5.500, o valor presente, 550 negativo, pagamento, zero valor futuro, 12 pagamentos e a taxa, 2,92. Beleza? Avancemos? Então vamos. Bom, agora vamos pensar um pouquinho diferente. Vamos pensar que a gente negociou lá na escola e ao invés da gente pagar tudo à vista, eles fizeram por 5.500, só que eles deram uma colher de chá para a gente e falaram, não, se você for pagar, se você pode pagar os 5.500 em duas parcelas ou as duas parcelas de 550. Como é que seria esse fluxo então? Ó, você vai pagar uma de 2.750, outra de 2.750. Só que aqui você já vai pagar uma de 505, desculpa, pagar não, pessoal. Você vai pegar um empréstimo de 2.750, outro empréstimo de 2.750 daqui a um mês. Você vai pagar 550 daqui a um mês também, pagar 550 daqui a 2 meses. Deixa eu só mudar o corzinho aqui para ficar mais claro. Pagar 550, pagar 550, pagar 550 e pagar 550. Então, ó, a gente está pagando 550, pagando 550, pagando 550, pagando 550. E aqui, ó, a gente pegou dois empréstimos. Um no mês zero, de 2.750. 2.750 se entenderam, né? Simplesmente os 5.500 dividido por 2, que dá 2.750. E a gente vai pegar outro empréstimo de 2.750. Ficou claro esse fluxo aqui, pessoal? Isso aqui é um pouquinho mais complicado. Estamos juntos aqui ainda? Vou considerar que sim. Para Estamos aqui. facilitar, eu vou considerar um outro fluxo aqui, ó. A partir desse, eu vou desenhar um só. Tá vendo que aqui tem para cima e para baixo? Aqui eu vou refazer para facilitar a nossa análise. Ó, pegou um empréstimo aqui, pegou um outro empréstimo aqui, pagou um valor aqui, pagou o valor aqui, pagou o valor aqui. E aí aqui a gente pegou o empréstimo de 2.750 mesmo. Só que aqui, ó, não vai ser mais 2.750. Por quê? Nesse mês um aqui. Aqui é o mês zero, mês um, mês 2, 11 e 12. Aqui não vai ser, no mês um, você não está pegando mais um empréstimo de 2.750. Você está pegando de 2.750, só que no mesmo mês você já está pagando 550. Vocês entendem que então não faz sentido você estar pegando essa dívida inteira nesse mês? Então é só a diferença dela? Entenderam esse pulo do gato aqui, essa lógica? Para fazer sentido na nossa cabeça? Isso aqui vai ser importante para HP, principalmente. Não, Ó, repete, desculpa, você pode repetir essa parte? então, vamos lá. Ó, a gente pegou o empréstimo de 2.750 no mês zero, certo? Um mês depois a gente pegou outro empréstimo. Só que no mesmo mês a gente já teve que pagar 550. Você entende que fazendo o que você pegou de empréstimo na prática foi só a diferença? Tá.
Ficou claro aqui? Sim, Não. sim, agora ficou. Então, o que que a gente vai fazer? A gente pegou o empréstimo só dos 2.750 menos 550 que deu 2.200. Então, 2.200. E aqui, ó, os pagamentos continuam 11 pagamentos de 550. Que vai ser, aqui foi no mês 0, no mês 1, mês 2, no mês 11 e mês 12. 550, vou colocar o negativo aqui. 550, 550. Então, ó, foi no mês 0 foi 2.750. No mês 1 foi 2.200. E depois foram 11 pagamentos de 550. Entenderam a diferença do empréstimo que a gente fez diferente, da equivalência que a gente está tentando achar? O que que a gente precisa? O que que a gente quer aqui? A gente quer uma taxa, né? A gente quer saber aqui também qual é a taxa dessa operação. Só que aí, para o Excel, agora para quem gosta do Excel vai ficar um pouco chateado, que eu não sei uma função muito, não tem uma função muito fácil no Excel de fazer isso, pelo menos eu não sei, tá, gente? Alguém sabe uma função fácil de fazer uma TIR no Excel sem desenhar o fluxo? Talvez não. Vou fazer como eu sei. Então vai ser os 2.750, 2.200 e aqui 500, menos 550. Por quê? 2.750, 2.200, 550 até o final. E a gente tem que achar aqui agora as funções, aquela formulinha aqui, ó. Esquece que ela não serve mais para isso, tá? Já mudou o conceito de valor presente e valor futuro. Aqui a gente está falando conceito de taxa interna de retorno. Aí, no Excel, a taxa interna de retorno, você vai ter que desenhar todo o fluxo. Deu, deu certo aqui. Ah, não, eu fiz errado. Não, parece que deu certo aqui, ou não. Hum, depois a gente vai descobrir se deu certo quando a gente fizer na HP. Vamos desenhar esse fluxo na HP. Na HP, essa, para mim, aqui da aula vai ser a parte mais complicadinha. Porque agora eu vou ensinar uma outra coisa na HP que vai servir mais para quem for fazer provas, tá? Que vai ser fluxo de pagamentos com valores diferentes. Então, ó, o que que a gente vai pensar? Que o primeiro pagamento, o primeiro valor, a gente recebeu um empréstimo de 2.750. Aí a gente vai desenhar um fluxo, uma série. Essa série vai usar esse Gzinho azul e essas séries, esses valores aqui, ó. CF0. Então, se for no mês 0, é CF0. Se for no mês 1, já vai para frente. Então, 2.200, que é o segundo. A gente vai fazer GCFJ. Terceiro mês, o segundo mês, na verdade, ó, vai ser 550 CHS, que é o negativo, GCFJ. Só que, para facilitar a nossa vida, são 11 pagamentos. Ao invés de a gente sair digitando 11 vezes, a gente vai digitar 11 GCFJ. E o que que a gente vai querer? Taxa interna de retorno, que é esse IRR, Interest Rate, Return Rate, 3,18. Significa que no Excel está errado. Ou um ou outro, não, os dois não estão certos. Deixa eu desenhar o fluxo de novo aqui. Esse valor aqui tem que ser tem que ter esses juros desde o começo aqui.
Aparentemente, eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, aqui falta um mês. Tem que ir até o 12. Ah, 3,18, que foi quando a gente achou na HP. Ufa! Então agora a conta bateu. E aí, pessoal, estou dando um repertório de fazer de mais de uma, porque assim, quando a gente vai inseguro com o cliente, vale pensar numa forma diferente. Essa aqui não vai ser uma coisa comum de acontecer. Normalmente vai ser mais até essa do valor presente, valor futuro, pagamento, taxa e número de pagamentos. Eu acho que dificilmente vai acontecer. Eu tinha feito um exemplo também de investimentos com fluxo, com fundo imobiliário, mas está avançado. Eu prefiro abrir espaço para a gente fazer perguntas, e mesmo que a gente passe um pouquinho das 9, não importa, não. Eu prefiro que a gente avance até aqui e deixe a taxa interna de retorno para um outro, para deixar mais claro. Então, assim, queria tirar dúvidas até essa parte aqui de valor presente e valor futuro. Se alguém quiser, tiver dúvida, claro. André, Exemplos. posso te perguntar, porque para mim foi uma função nova essa de estabelecer meta. Tipo, eu quero que termine no mês 12. Como que eu faço isso? Você pode fazer devagarzinho para eu tentar entender? Não sei se é novidade para mais alguém além de mim. Claro, vamos lá. Então vamos lá, Carla, me fala um valor que você quer pegar emprestado no banco. 10.000 tá ótimo. 10 mil, tá bom? E você Tá. vai pagar em quanto tempo? Em, em 24 meses, 24 meses. E o banco está te emprestando em que taxa? 2% ao mês, Tá, cliente boa, hein? né? Tô com crédito. Bem, vamos lá. A gente tem que desenhar esse fluxo aqui. Isso aqui é sempre se for desenhar o fluxo, tá? Só vai funcionar para desenhar o fluxo. Eu vou ocultar umas linhas aqui só para a gente conseguir visualizar em cima e embaixo também. Ó, o que que a gente precisa aqui? VF aqui vai ser zero. A gente quer saber, você quer saber qual é o valor do pagamento, não é isso? Qual é o valor que você tem que pagar por mês, não é isso? Isso. Beleza. Vamos supor que você falou que aqui a gente tem que começar com valor. Começa com R$ 1. Só para ele vai mostrar para a gente que não funciona. Mas aí o que que a gente vai fazer? Esse valor do primeiro pagamento aqui, ó, vai ser esse aqui. Tem que ser negativo, na verdade, -1. E aí o que que você vai fazer? Você vem na célula que você deseja que vire um valor exato. Vamos supor que seja zero. A gente quer que o valor futuro seja zero, certo? Então, a gente vem aqui, digita zero. E o que que a gente vai mudar para que isso aqui vire zero no final? O valor do pagamento. Então, ele mostrou para a gente que você precisa pagar R$ 528 isso aqui. E aqui, pessoal, é só uma forma a mais. Então, tem que ir testando, desenhando. Dificilmente vocês vão desenhar esse primeiro fluxo e acertar. Tem questão de ser antes ou depois. Vai gastar um treino para chegar nessa conta. Mas assim, Carla, ficou um pouquinho mais claro a lógica de como usar esse atingir metas aqui do Excel? Ficou. Eu pego duas células, na verdade, né? Então, uma é a que eu quero descobrir e a outra é a última da célula do 24 meses, né? Do valor final. Isso. Vamos supor que ao invés de você fala assim, eu quero fazer uma dívida que no final eu vou pagar R$ 3.000. Então o FV vai ser 3.000. Então você quer que ao invés de ser zero aqui, seja 3.000. O que você vai fazer? Digita 3.000, altera o valor do pagamento, então você teria que pagar 430 por mês. Vamos testar isso aqui vamos testar isso aqui na fórmula? Bom, a gente tem então o PGTO aqui, PGTO, veja o PGTO, ah, esse cara. Qual é a taxa? Taxa é de 2% ao mês. Opa, foi um erro, 2%. Qual é o número de pagamentos? 24. Qual é o valor presente? R$ 10.000. Qual é o valor futuro? Opa,
Aqui não é mais zero, é R$ 3.000. Qual é o tipo? Aqui o tipo é zero, é no final. Eu errei alguma coisa. Taxa, número de pagamento, o valor presente, o valor futuro e o tipo. Eu É, acho que sinal, André, do valor presente que tem que estar negativo. o valor presente está negativo? Eu acho que esse valor presente tem que estar negativo. Ah, você tem razão. Na verdade é o contrário, né? O valor presente Quando está o positivo. valor presente está negativo, aí é o pagamento que tem que estar positivo. Nunca É os isso dois mesmo. negativos, né? Eu acho que é isso. É isso. Então o valor futuro é que vai estar negativo, o valor do final da dívida. Isso, A gente chegou arrasou. em quatrocentos e Nossa, trinta. muito bom isso. Como é que é? Muito bom isso, essa parte. Por mais que a gente saiba dessas fórmulas, essa parte do atingir meta é verdade, a gente pode usar para isso também. Sim. Muito legal. São várias ferramentas que a gente tem que ir colocando para a gente aprender, porque assim, gente, sendo bem sincero, eu trabalho com isso há 20 anos e eu erro pra caramba. Eu nunca faço essa conta de uma forma só. Ou eu Total, faço total. HP, ou eu, tipo assim, a gente erra. Vá por mim, a gente erra muito. E muito legal que você se dispôs a ajudar a gente com isso, André. Agradeço pra caramba. Vai me ajudar muito que eu vou estudar para o CEA e já vou começar por aqui. Sei, vou fazer a última aqui então, essa mesma também. 10.000 PV, 3.000 CHS FV, 2 a taxa, 24 é o N, qual é o valor do pagamento? R$ 430,10. Chegamos todos no mesmo valor. Então, assim, alguém tem mais alguma dúvida, gente? Não. Ô, André, só uma. Desculpa, é que eu vou precisar sair, mas eu tô de host. Se eu sair, eu acho que acaba. Então tem que transformar o host Mas a gente vai em parar alguém. também. A gente vai É? parar. Não, A gente aí eu. vai parar, Certo. pessoal. E eu vou começar uma nova gravação aqui, que não vai ser a aula, que vai ser só uma explicaçãozinha. Expliquei para o pessoal no começo, que vai ser uma explicaçãozinha do Renda Mais na parte técnica, tá? Não é pro cliente, é para a parte técnica mesmo. Carol, você que está de host, né? Deixa eu parar a gravação.